Olá, meu iluminado e iluminada, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um vídeo ao canal, diante aqui ao tarô das cartas ciganas, ao baralho cigano. Que você se sinta bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um vídeo, em diante aqui as postagens. Então hoje, trazendo aqui mais uma leitura coletiva a vocês, que a leitura coletiva de hoje é sobre o que ele ou ela tem a te dizer com urgência. Então, hoje nós estaremos canalizando essas energias, boas vibrações, energias positivas aqui em diante à mesa de atendimento. Então, vamos aqui a poder iniciar primeiro com a nossa oração. Gratidão em diante você aqui, meu consulente, minha consulente, aqui em diante as leituras do canal, em diante essas leituras coletivas, sempre conosco, sempre em diante com respeito e reverência a toda a espiritualidade maior, a toda a espiritualidade menor conosco, que a gente possa estar canalizando essas energias, pedindo licença diante aqui aos nossos mentores, nossos guardiões e guardiãs presentes sempre conosco, em diante a canalizar essas energias perante pelas horas e pelos dias contados até aqui. Que a gente sempre sinta aqui a gratidão diante a todos os dias, sempre com leveza e harmonia perante esta vela azul acesa aqui diante a mesa. Que assim a gente possa canalizar diante a toda essa leitura, podendo repassar sempre a clareza, sempre a iluminação, sempre boas esperanças aos nossos caminhos. Que assim seja feito e assim seja aceito em diante sobre a sua vida e diante aos seus caminhos com muita gratidão. Então vamos aqui estar iniciando a nossa querida leitura coletiva, vamos aqui aos nossos queridos montinhos. Então, temos aqui ao primeiro montinho sobre a pulseira de Oxalá, que eu estarei deixando ao primeiro montinho aqui. Então, vai ser o primeiro montinho a pulseira de Oxalá, deixando aqui à frente. E ao nosso querido segundo montinho ao búziozinhos aqui. Vai ser o nosso segundo montinho de hoje. Que vocês possam escolher com calma, com atenção, diante ao primeiro montinho, a guia de Pai Oxalá, o segundo montinho, ao búziozinhos aqui, para escolher enquanto eu estarei dando a continuidade. Iniciando aqui, meu iluminado, minha iluminada, aqui presente em diante comigo ao montinho de número 1, guia de Pai Oxalá, esta guia linda branca, para a gente poder iniciar essa primeira leitura aqui. A primeira leitura coletiva aqui desse montinho número 1. E vamos a canalizar a boas energias, boas vibrações ao dia de hoje. A gente pedindo licença diante ao oráculo divino da espiritualidade, adivinhatório aqui em diante. As estimativas diante dos nossos caminhos, a gente pedindo licença sempre com respeito e reverência diante as cartas ciganas aqui presentes. Que assim seja diante a toda a intercessão, pedindo licença aos meus guardiões, minhas guardiãs, sempre presentes diante as cartas, diante a espiritualidade maior. E assim a gente pede licença a toda a intercessão dos seus guias, dos seus mentores espirituais, daquele e daquela que você traz aqui ao montinho de número 1 presente de hoje. Peço licença aqui com muito respeito e reverência, tanto em diante aos seus anjos da guarda, a essas canalizações. Gratidão, Opitchaoriô, povo cigano de fé, Opitchaoriô, Santa Sara Kali, Opitchaoriô, minha cigana do Oriente, minha cigana aqui sempre presente diante a todos os atendimentos e as leituras. Então, vamos aqui a canalizar essas energias do monte número 1, a guia de Oxalá, sobre o que ele ou ela precisa te dizer com urgência. Vamos ver aqui o que traz diante aos caminhos de vocês, o que vem aqui a poder estar revelando diante as cartas. O que ele ou ela precisa te dizer com urgência. A cruz iniciando aqui a leitura, o seu jogo. Gratidão, minha cigana. Então, vamos aqui ver o que ele ou ela precisa te dizer com urgência. Carta dos peixes.
Pichauri, ô Santa Sara, gratidão diante pelos dias e pelas horas contados. Senti aqui que tinha caído uma carta, não. Gratidão em diante a esta vela azul. A vela tá ficando até cintilante. Vamos ver aqui o que ele ou ela precisa te dizer com urgência. A âncora. E pra gente finalizar aqui certinho. Então, vamos aqui a poder estar iniciando o seu jogo. Você aqui que escolheu sobre a guia de Pai Oxalá, o primeiro montinho aqui. A gente inicia com a carta da cruz, os peixes, o buquê, né, as flores aqui, o urso, a âncora e finalizando com a carta da estrela. Então, a gente iniciando aqui a leitura, primeiro veio a carta da cruz iniciando o jogo de vocês, pra gente ver aqui a energia geral da situação, começando pela cruz. Então, a gente vê um caso aqui diante as dificuldades. Então, a gente já pode dizer aqui as dificuldades sendo enfrentadas diante a relação de vocês aqui, né? Diante a relação tanto um com o outro. Então, eu vejo aqui tanto essas dificuldades aos caminhos de vocês aqui, né? A cruz, ela vem trazendo todo um fardo emocional e emocionalmente, quanto ao peso físico, que eu digo a vocês, e quanto ao emocional aqui presente, né? Das situações de vocês. Quando a gente repensa aqui, a cruz, ainda a pessoa, ela tenta ter a clareza como fundo do sol aqui, que a gente vê essa carta da cruz aqui. Então, ela vem repassando aqui muito o que precisa te dizer com urgência. É tudo aqui em diante aos caminhos, primeiramente, de vocês que têm seus obstáculos, sua parte dificultosa aqui diante as situações também. Então, é o que eu vejo aqui a princípio na carta da cruz, todos os fardos emocionais sendo lidados aqui e até mesmo emoções. E o que vem, não somente as dificuldades, dores, lições aprendidas aos caminhos de vocês, os peixes vêm logo a seguida aqui falando exatamente as emoções, como eu disse. Aos sentimentos aprofundados, os peixes eu vejo aqui em relação ainda essa pessoa querendo possivelmente afluir mesmo perante essas dificuldades. Então, você vê aqui a cruz iniciar o jogo e logo a carta dos peixes, que fala das emoções ainda estarem sendo fluídas em direção a vocês, aos caminhos de vocês. Então, essa pessoa guarda aqui os sentimentos profundamente intensos aqui, as emoções aqui presentes entre vocês. Até mesmo essa fluidez, ela vem aqui com a carta das flores, né? O buquê aqui presente, então, a gente vê direcionado aqui a esses sentimentos aprofundados, intensos aqui, sendo repassados entre vocês, né? Até mesmo essa pessoa possa ter relembranças aqui, nostalgias também. A carta das flores vem a nostalgias, relembranças, né? Ali, muitas das vezes, aos momentos que vocês passaram juntos, que vocês estiveram juntos aqui também em questão. Então, acaba tendo aqui muito a essa saudade também. Eu consigo ver aqui saudades, repensa muito aqui aos momentos que vocês vivenciaram também. Consigo ver diante a carta dos peixes e as flores aqui ainda. Essa pessoa, ela ainda, de alguma forma, ela sente uma conexão fortemente com você. Principalmente aqui vem a carta do urso. O urso aqui nessa leitura, a gente vê essa questão também a algo fixo, principalmente com a carta da âncora, como a gente veio, como ela veio aqui ao centro da leitura, ao centro do jogo. Então, a gente vê aqui o urso, sim, ele veio aqui na diagonal, tanto aos sentimentos profundos, sentimentos intensos aqui entre vocês, mas possivelmente houve alguma situação de desgastes emocionais ocorreram entre vocês aqui, e o urso traz essa tensão, né? Tanto a desentendimentos, a brigas, com toda certeza, essa tensão muito forte, tanto a ciúmes. Então, mostrando aqui tanto uma pessoa aqui que teve aqui as suas influências sobre você também, né? E tanto que ela ainda sente como se isso ainda perdurasse aqui, né? Prendesse você, ele ou ela em direção a você.
A carta da âncora, como eu estava dizendo aqui em diante, que caiu ao meio dessa leitura, né? E tanto aos sentimentos fixos, sentimentos aprofundados entre vocês aqui, de amor, amores intensos aqui. A âncora, ela vem caindo sim, ao meio aqui da leitura, a fixar, muitas das vezes, essa pessoa ainda tendo aqui a urgência aqui em direção a você, dessas saudades, né? Desses ressentimentos aqui entre vocês criados, das experiências antepassadas, tanto também da relação, o que se deu aqui na situação atual também, ou seja, cada caso de cada pessoa é específico, né, gente? É diferente, né? Você vai se adaptando à própria leitura, mas a âncora fala assim que essa pessoa, ela se sente muitas das vezes, ela tem a estabilidade, se sentir segura com você aqui, e é o que eu vejo. E tanto dessa pessoa, ela encerra aqui a leitura, a carta da estrela falando muito aqui ainda um potencial significativo que ele ou ela vê aqui na relação de vocês. E a estrela ainda traz em si aqui ao campo espiritual, né, também, tanto quanto a cruz e a estrela vieram a esse jogo aqui também, ao campo espiritual, da espiritualidade, a todo esse movimento, aos caminhos entre vocês aqui também. A gente vendo aqui ao fundo do deck da leitura, veio aqui a carta da Lua. Vou aproximar aqui mais um pouco a vocês. Carta da Lua, sim, ainda confirma presente, como a gente viu, aos sentimentos intensos aqui entre essa pessoa com você, muitas das vezes trazendo aqui a confusão emocionalmente aqui também, que essa pessoa ela sente em relação a vocês também. A Lua, né, como eu sempre falo, traz muito aqui a confusão emocional, vem aqui puxando ao mentalmente também aqui, muitas das vezes a confusão, a indecisão, falta de clareza, falta de clarear as ideias, falta de clarear as escolhas também. É como se essa pessoa ela sentisse que não foi em direção à escolha certa realmente. Então, ela sente ao peso diante as suas próprias, o quê? Consequências aqui. E a Lua traz toda esses pensamentos, esses sentimentos aflorados, tudo em questão, sobre que essa pessoa ela ainda tem guardada e guarda muito bem em direção a isso para você aqui. Então, eu vejo muito essa questão aqui ainda possa ser explorada entre vocês aqui novamente, seja em direção a uma reconciliação entre vocês, mas o que precisa agir aqui em diante muito a esclarecer as questões aqui, mal entendidos e toda a situação entre vocês também, porque a Lua também vem trazendo aqui a mal entendidos, as questões totalmente aqui que não teve a clareza necessária, tanto nas conversas aqui, então indica muito a ser o essencial também aqui. Olá, meu iluminado, minha iluminada, seguindo aqui em adiante a nossa querida segunda leitura aqui, em diante aquele e aquelas que escolheram álbusinhos aqui, presente a nossa segunda leitura, que a gente possa iniciar aqui, presente aqui junto comigo, pedindo licença em diante a este oráculo, e tanto aqueles que puderam estar ao primeiro montinho e seguiram aqui ao segundo montinho, vocês vão aqui diante a cada da sua escolha também. Então, a gente vindo aqui ao segundo montinho, pedindo licença, respeito e reverência, sempre em diante as cartas ciganas, sempre em diante aqui com a espiritualidade maior. A gente pedindo licença a toda intercessão, diante dos meus guardiões, guardiã presente aqui a cigana também. A gente pede licença aqui aos seus guias e mentores espirituais, com todo respeito e reverência aqui, sempre a poder estar canalizando essas energias, as energias mais atuais aqui, a esse segundo montinho, pedindo licença tanto aos seus anjos da guarda, daquele e daquela também, que você me traz aqui essa leitura do segundo montinho, ou seja, também possa vir a complemento diante das leituras também. Então, vamos ver aqui o que ele ou ela precisa te dizer com urgência, diante do que vem trazendo aqui as cartas ciganas a vocês, trazendo a clareza aqui. O Pichauriô Santa Sara Kali, com respeito e reverência. O Pichauriô, salve cigana do Oriente, salve aqui em diante o povo cigano do amor, o povo cigano de fé, pra gente canalizar essas energias ao segundo montinho, ao búziozinhos aqui.
da concha. Então, vamos aqui ver o que ele ou ela precisa te dizer com urgência, trazer essa clareza diante aqui as cartas, diante aqui a essa segunda leitura. Gratidão, Messiana, gratidão, gratidão. Então, a gente começa aqui com a carta da foice, iniciando o jogo de vocês. Opa, caiu aqui. Temos aqui a carta do urso, novamente aqui na jogada da segunda leitura. O que ele ou ela precisa te dizer com urgência? A criança. Vamos ver aqui. Saíram duas cartas aqui, a nuvem, cavaleiro, centro. E junto pra gente finalizar, novamente aqui, se fixa a carta da cruz. Então, a gente iniciando aqui ao jogo de vocês. Primeiro iniciar o jogo, a carta da foice, o urso, a criança, a nuvem, o cavaleiro e finalizando com a carta da cruz. Então, a gente iniciando aqui a energia geral aqui é o jogo de vocês, o que ela precisa te dizer com urgência. A gente inicia o jogo aqui do segundo montinho, a carta da foice aqui presente, né? A foice aqui, eu já vejo um estado aqui negativo ao que houve da situação atual de vocês, até aqui ao presente momento. Porque o que a gente vê a foice aqui dessas energias gerais é como se o caminho de vocês, presente a essa leitura, teve aqui as suas mudanças modificadas, né? Ou seja, a princípio, sim, houve aqui um corte aqui totalmente. Por quê? O que vem aqui, a foice, é o corte, né? Essas mudanças rápidas, mudanças decisivas, as decisões necessárias acontecendo aqui um com o outro. E possa ser também ter tido esses cortes muitas das vezes rápido, né? A esses afastamento, distanciamento. Eu não sei se você aqui tá também um afastamento, distanciamento dessa pessoa, mas aqui diz muito em relação a isso. Houve aqui um corte significativo da relação de vocês aqui até mesmo. Então, essa pessoa, ela sente aqui também em direção às dores aqui presentes, a esse corte muito decisivo aqui. Aqui, logo em seguida, a carta do urso. O urso vem dizendo aqui novamente a essa pessoa, ela tendo muitas das vezes aqui a essa carga, sim. Porque a foice, ela vem aqui em direção ao urso e eu vejo essa carga aqui de emoções acontecendo, sim, também. Até mesmo com a presença da carta da nuvem também. Mas a gente falando aqui específico ao urso, a gente vê aqui essa sensação em relação a essa pessoa ter uma parte protetora em relação a você também. E em diante do que foi a relação de vocês, o que houve aqui das tensões relacionadas, tanto seja brigas, desentendimentos, a tensão de ciúmes aqui também. Mas a gente ainda vê que com a criança, essa pessoa ela ainda tem um desejo de se renovar com você, ainda tem sim as saudades, ao significado aqui também as saudades, as nostalgias, o quanto essa pessoa ela ainda sente a harmonia, a leveza, né, dessa diversão do quanto vocês tinham juntos também. E aí, esses momentos ao que foram, essa pessoa ela ainda tenta a ter uma visão aqui, amplamente aqui, uma visão positiva em relação aos caminhos de vocês. Só que aqui, muitas das vezes, é como eu disse, da carta da nuvem, né, quanto a foice, que tem aqui tanto ao corte do que foi, né, da relação de vocês, e a nuvem traz aqui a confusão, a indecisão aqui, e muitas das vezes o emocional também abalado emocionalmente aqui também, da conexão de vocês. Então, essa pessoa sente aqui que é como se estivesse aqui não fazendo o progresso, né, da relação de vocês, não indo para frente. Então, a nuvem vem essa muita questão complicada aqui entre vocês aqui, como se fosse uma nebulosidade aqui da situação. Então, essa pessoa, ela tenta equilibrar essas emoções sendo sentidas aqui, muitas das vezes. A gente vê aqui que essa pessoa, ela tenta avançar para frente, né, mesmo com essa questão
Porque o cavaleiro aqui ao centro, ele tá indo em direto à cruz, né, que fecha aqui a leitura. E o que eu vejo é esse cavaleiro aqui, essa pessoa, ela tenta a seguir em frente, né, ela tenta a se mover pra frente, mas com muita ambiguidade do que deve fazer, porque essa pessoa, ela não sabe aqui ao exato do que deve fazer, do que não deve fazer, do que deve ali estar se movimentando também. E como aqui o cavaleiro, ele se movimenta até a cruz, a gente vê aqui novamente do que houve da primeira leitura do montinho número 1, caso você gostaria de estar conferindo, que é exatamente ao campo emocional, como a gente viu, campo emocionalmente aqui, da conexão de vocês, essa pessoa ela ainda está se movimentando ao fardo ali, tanto físico quanto ao peso mentalmente ali também. A gente consegue ver uma pessoa aqui que tá agindo, muitas das vezes, tendo ações, atitudes aqui, a movimentos impulsivos também, a nuvem, coisas totalmente aqui precipitadas, precipitação, que é o que eu digo aqui. Mas essa pessoa, ela ainda tá aqui seguindo diante ao sofrimento, às dores, às lições aprendidas com toda certeza, e tanto ao campo espiritual divino, também a cruz da justiça divina, da espiritualidade também aqui se movendo. A gente vendo aqui ao fundo do deck da leitura, para complementar, veio aqui a carta do rato. A carta do rato também fala a questão muito aqui, que eu vejo que essa pessoa, ela traz aqui muito em relação a você, com urgência, com essa sensação que a gente já viu, as emoções aqui na ambiguidade, aqui nas confusões, presente emocional, trancada aqui em diante com essa pessoa em si próprio, o rato, ele traz essa questão muito de perda, né? Das perdas ali, da conexão sendo corroída entre vocês, né? Possivelmente aqui aos caminhos de vocês, ao que foi cortado ali, totalmente. Tanto comunicação, tanto aqui em diante aos encontros que vocês estavam tendo. Então, vem aqui muitas vezes essa pessoa, ela sentindo muito aqui a falta, sim. O rato, ele vem a essa questão de falta, a perda ali da conexão de vocês, trazendo muito aqui as dores, trazendo muito aqui a essa questão totalmente interna da pessoa, e tanto possa ser externamente também. Então, é o que veio aqui em diante ao jogo de vocês. Essa pessoa, ela ainda continua perdurando ali aos seus caminhos, muito a essa dor aqui, presente ao corte, o corte rápido do que houve entre vocês, como a gente iniciou aqui com a carta da foice. Gratidão, meu iluminado, minha iluminada, você presente aqui até o final em diante a essa leitura coletiva de hoje. Que você aqui seja bem-vindo, bem-vinda ao canal em diante aqui, para que a gente possa trazer aqui mais clareza, sempre diante as situações, e sempre que a gente possa aqui se renovar, trazer renovação todos os dias. E é claro, se você gostaria aqui de estar se inscrevendo-se ao canal, possa estar se inscrevendo, deixando ao seu gostei aqui e ativando o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. E é claro, se você gostaria de estar aqui a compartilhar diante aos vídeos, muita gratidão, muita abundância e prosperidade diante aos seus caminhos.